Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre o Segundo Reinado. Esse é o período da história do nosso país em que o mesmo foi governado por Dom Pedro II. Tá? Esse período vai de 1840 até a nossa proclamação da República lá no 15 de novembro de 1889, certo? Esse período se inicia lá no ano de 1840 com o golpe da maioridade, que vai ser o golpe que coloca Dom Pedro II, né, com 14 anos, para governar o nosso país, tá certo? E é o que a gente vai ver a partir de agora, beleza? Então, o Segundo Reinado foi essa época, uma das épocas mais longas da história do nosso país, e é um período de grande estabilidade e prosperidade. Entretanto, tudo isso tem uma explicação. A explicação é que o poder estava concentrado nas mãos de algumas oligarquias, ou seja, oligarquias são pequenos grupos que comandam o poder, certo? E dentro desse período o café foi o nosso petróleo. Fora isso, tudo continuava igual. Como assim, professor? Tudo igual. Um país agroexportador, escravocrata, um país desigual. Em 1848, foi implantado o parlamentarismo após uma mudança na nossa Constituição de 1824, mas, como vamos perceber, até que por meio da imagem, era um parlamentarismo às avessas. Se comparamos aqui com o inglês, ó, tínhamos eleições, nessa eleição encontramos um parlamento e esse parlamento indicava um primeiro-ministro. Já no nosso país, bem diferente. O imperador indicava o primeiro-ministro e é por isso que começamos uma política de revezamento. Esse primeiro-ministro, ora era um liberal, ora um conservador. Dessa forma, Dom Pedro II tentava estabilizar o nosso país. As discussões políticas eram muito grandes nesse período e antes mesmo, né, a gente já pôde acompanhar que liberais e conservadores eram bem diferentes seu tratamento, suas ambições, e isso muitas vezes gerava muitos atritos. E é o que a gente vai ver. Por exemplo, a Revolução Praeira vai ser justamente a disputa do poder entre esses dois grupos aqui, ó, liberais e conservadores. Então, com o parlamentarismo surgiu a política de conciliação, harmonizando as oligarquias, ou seja, uma hora tínhamos conservadores, outra hora liberais, e assim ficava tudo tranquilo. Então, no parlamento inglês, o povo elegia o parlamento, que elegia o primeiro-ministro. Já no parlamentarismo tupiniquim, ou seja, no nosso país, o imperador escolheu o primeiro-ministro e fazendo um revezamento entre esses grupos rivais. Então, foi considerado o parlamentarismo às avessas. A revolta praeira, como eu acabei de falar para vocês aqui, ela acontece em Pernambuco e vai envolver duas famílias tradicionais. Pernambuco tinha grande prestígio, né, no Nordeste brasileiro, e dentro desse prestígio tínhamos duas famílias, que se destacavam, que eram os Cavalcantes, que participavam do Partido Liberal, e os Barros, que eram de caráter conservador. Eles revezavam no poder dessa província, mas a partir do momento em que alguns liberais formam um novo partido, né, que era o Partido Nacional Pernambucano, essa disputa parte para o campo da imprensa, através dos jornais da época. Então, os conservadores, eles vão montar um jornal que vai se chamar Diário Pernambucano. Eles eram chamados de guabirus, que significava ratos, e os liberais, eles formam o jornal Diário Novo, tá? Esses liberais vão ser conhecidos como praeiros, porque a sede do seu jornal fica na Rua da Praia. E essa disputa que vai até 1844. O poder dos liberais vai crescer muito, eles vão conseguir comandar o legislativo da província, eles elegem o presidente da província de Pernambuco, né, que foi Antônio Chichorro, mas após sua saída, em 1847, vai gerar muita instabilidade. Então,
Quando esses conservadores assumem, os liberais se veem num projeto de, digamos assim, de libertação, um projeto social, né, uma luta de melhorias de condições sociais. É por isso que esse movimento teve muita influência da Revolução Francesa e foi conhecido como um socialismo utópico. O que é a utopia? É aquilo que não pode ser alcançado. Então eles chegam a invadir sob a liderança de Pedro Ivo, Recife, Paraíba. Tá? Eles queriam liberdade de imprensa, o voto universal, controle nacional do comércio, mas, como a gente sabe, isso não vai ser possível, por isso que foi considerado uma utopia. Eles não conseguem sustentar nessa luta, mas mesmo assim, essa revolta para ele que acontece no segundo reinado é conhecida como uma das mais sociais revoltas da história do nosso país. O ciclo do café. O café era o produto do mercado interno até se tornar uma cultura mundial. Durante muitas décadas, o Brasil, né, foi o grande produtor até meados do século XX. A gente sabe que o café, na verdade, ele se torna o carro-chefe da nossa economia e basicamente ele vai até os anos 30, né, precisamente lá no ano de 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos, como a gente sabe, era o nosso principal comprador do café, e a partir da crise do capitalismo gerado pela quebra da bolsa, o nosso país começa a dar os primeiros passos para uma industrialização tardia e novos produtos no mercado também. Então, esse primeiro ele foi cultivado no Vale do Paraíba. Esse Vale do Paraíba é a região ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. Depois vai se estender pelo Oeste Paulista, por volta de 1850. Lá nessa região do Oeste Paulista, eles encontrariam terra da melhor qualidade, colocando São Paulo em primeiro lugar na produção. Então, até esse período ali, a forma de produzir, né, a técnica de coivara, essas técnicas mais arcaicas prejudicavam muito. Então, eles tinham que se deslocar e procurar novas regiões para plantar esse café. Então, eles vão deixar um pouquinho a questão do Vale do Paraíba e partir para o Oeste Paulista, certo? Essa região vai receber o nome justamente por causa da bacia hidrográfica, né, do Rio Paraíba do Sul. E até o final do século XIX, o café vai se tornar responsável por 65% das nossas exportações. Era o nosso ouro negro. Então, um país agroexportador, um país que dependia da produção no campo, o café vai se tornar nosso carro-chefe. Paradoxalmente, durante um período houve incremento da entrada de escravos, mas em 1850 foi aprovada a lei que extinguiu o tráfico de escravos. Tá? Essa lei é a Lei Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico negreiro, porém o tráfico interprovincial, né, entre as províncias, vai continuar. Como assim, professor? Por exemplo, o pessoal que tinha escravo lá no Nordeste, que era utilizado nos canaviais, com a decadência da produção de cana-de-açúcar no Nordeste e a ascendência da produção de café no Sudeste, esses proprietários de escravos começaram a vender seus escravos para a região Sudeste, certo? Essa lei, Eusébio de Queiroz, vai provocar grandes mudanças na economia e na sociedade, muito mais do que a independência, que não passou de mero arranjo político entre as oligarquias do Sudeste e Dom Pedro. A partir de 1850, a partir dessas novas instituições, né, esse novo pensamento que recorria sobre a abolição, a questão da escravidão, vai transformar nossa sociedade do período em um caldeirão, digamos assim, porque alguns fatos históricos que a gente vai observar agora vai levar à abolição mais tarde. O tráfico interprovincial tentou solucionar o problema da carência de mão de obra no café. Então, como o professor já falou, muitos escravos foram transferidos do Nordeste açucareiro para o Sudeste agora cafeeiro. Dentro desse período também houve imigração,
Itália e Alemanha passaram por grandes mudanças devido às suas unificações tardias. Então, milhares de italianos e alemães se tornaram imigrantes no nosso país, fugindo das guerras que aconteciam na Europa. No início, houve conflitos com fazendeiros devido ao sistema de parceria. Esse sistema de parceria é basicamente uma escravidão disfarçada, né? Esses proprietários de terras, latifundiários, eram acostumados a explorar os negros e acharam que poderiam fazer o mesmo com os imigrantes. Mas aos poucos isso foi mudando a partir da propagação do trabalho assalariado e deixando de lado a questão das parcerias. Nessa época aqui a gente vai ver que as ferrovias foram construídas principalmente pelos ingleses, dinamizando as regiões sudeste principalmente. Então essas cidades cresceram cada vez mais, sua economia prospera. Essas novidades vão impulsionar a modernização do nosso país, aumentando assim o capitalismo, ou seja, nosso país entra numa ascensão capitalista. Houve um surto industrial, foi provocado principalmente pela expansão do café, o fim do tráfico de escravos, não a abolição, e a tarifa Alves Branco de 1844. Tá? Essa tarifa era uma tarifa protecionista, ou seja, as importações aumentavam os impostos de 30% para 60%, protegendo assim nossas pequenas empresas. Foi nesse período que a gente vai ter o destaque também no segundo reinado do Barão de Mauá. Tá? Ele era o Irineu Evangelista de Souza, banqueiro, industrial, político, abolicionista. O cara era uma figura, foi o maior empresário do nosso país. Ele foi derrubado, sim, pela concorrência da Inglaterra e pelas suas opiniões, que eram em favor da abolição. Ele acaba morrendo no dia 21 de outubro de 1889. Estava endividado, mas antes disso ele consegue quitar todas as suas dívidas. Devido a uma diabetes, ele acaba falecendo. Tem uns fatos bem curiosos sobre ele, no momento em que ele, por exemplo, presenteia Dom Pedro II com uma pá na inauguração de uma ferrovia. Foi bem legal, vocês podem fazer uma pesquisa, é bem interessante essa passagem. E a Guerra do Paraguai vai ser o maior conflito da América do Sul. Essa Guerra do Paraguai vai ser uma das responsáveis, digamos assim, pela desestruturação, né, para o fim da credibilidade das pessoas com a monarquia, né, principalmente com Dom Pedro II, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha meio por cima o que foi essa Guerra do Paraguai. O Paraguai tinha objetivos expansionistas e o Brasil queria maior influência na Bacia Platina, então forma-se então a Tríplice Aliança com Brasil, Argentina e Uruguai e, sim, com o apoio da Inglaterra, certo? Então a gente tem ali, algumas teorias falam que teve influência direta da Inglaterra, que queria que esses países se arruinassem e acabassem prestando dinheiro, ficando na mão dos ingleses. Mas já tem outras teorias que falam que essa guerra do Paraguai foi uma consolidação das nações da Bacia Platina, com, sim, intervenção dos ingleses. Essas agressões começam em 1864, mas o conflito em si começa em 1865, quando a gente vai ter a aliança entre os uruguaios, tá? Que eram os colorados, Argentina e o nosso país contra os paraguaios. Os primeiros atos que a gente pode distinguir como início desse conflito foi o aprisionamento de uma embarcação brasileira, né, o Marquês de Olinda, estava no Rio Paraguai em direção a Cuiabá e acaba sendo preso. Nesse mesmo momento, os paraguaios também invadem Mato Grosso, né, no dia 26 de dezembro de 1864, hoje Mato Grosso do Sul, e por meio desses atos hostis, o nosso país começa uma represália.
Esses atos hostis aqui eram porque o nosso país tinha se metido, digamos assim, num conflito interno no Uruguai, onde envolviam blancos, que eram aliados de Solano Lopes, ditador que comandava o Paraguai, e o nosso país apoiava os colorados. Então havia uma guerra civil no Paraguai, nosso país se meteu, o Paraguai não gostou disso e assim se inicia o conflito. No início, do Paraguai ocupou áreas do território brasileiro, mas logo a Marinha Brasileira dizimou a Marinha do Paraguai na Batalha de Riachuelo. Então, a partir daí, foi o exército contra exército. Tá? Solano tinha as intenções de se encaminhar para o Rio Grande do Sul e, a fim de socorrer o Uruguai, para isso solicitou passagem no território de Corrientes para a Argentina. O presidente argentino não aceita e assim Solano Lopes também declara guerra contra os argentinos. Então foi o motivo, o estopim para que esses países fizessem uma tríplice aliança e guerreassem contra os paraguaios. O exército brasileiro deve ser formado ao longo da guerra, foi recrutando ex-escravos e escravos alforriados. Então, quando a guerra terminou, isso foi um problema, porque o exército retornaria com um perfil abolicionista. Como assim, professor? Os soldados brancos começaram a perceber, né, sentir que o mesmo negro ali sangrava como ele, lutava como ele em favor do nosso país, morria como eles. E por que não ser liberto? Por que continuar escravo? Estavam lutando lado a lado, sangrando juntos, né? Tentando sobreviver juntos. Então, quando essa guerra termina, esse mesmo exército ele vai assumir um caráter abolicionista e vai começar a querer participar ainda mais da política do nosso país, certo? Então, para o nosso país que sobra de saldo ali, positivo, digamos assim, é esse perfil abolicionista, ou seja, o desejo da abolição, porque na questão econômica os gastos foram enormes. Nosso país teve destaque, sim. Por exemplo, lá na Batalha de Riachuelo, nosso país consegue controlar o rio Paraguai, certo? Ele consegue se impor, mas, para se ter ideia, nossos gastos foram 11 vezes maior do que o orçamento anual. Então, nosso país se endivida com a Inglaterra. Esse mesmo fortalecimento do exército aqui enfraquece a monarquia. Essa guerra vai findar somente em 1870, porque houve desentendimentos no comando dessa tríplice aliança, a geografia do Paraguai nada ajudava, tínhamos pouco conhecimento, o exército paraguai tinha maior, digamos, moral para lutar, porque eles lutavam em favor de uma defesa, estavam na cabeça deles que estavam defendendo o Paraguai, e é a guerra que era para ser uma guerra curta se torna extensa devido à caçada a Solano Lopes. Então, o saldo dessa guerra aqui é mais de 50 mil soldados brasileiros mortos. O Paraguai, há uma teoria entre 25 até 300 mil, mas o mais aceito é 150 mil. Então, foi devastador não somente para o nosso país, mas para a América do Sul. E esses países, ao final do conflito, digamos assim, né, podemos pensar que o maior vitorioso foi a Inglaterra. Professor, mas a Inglaterra nem lutou, então, nem lutou. Mas foi ela que emprestou dinheiro para a reconstrução desses países. Então, ao mesmo tempo que o nosso país, vencemos a Guerra do Paraguai, mas a moral, a credibilidade do Dom Pedro II vai caindo cada vez mais. Então, o exército queria uma representatividade que o Império não concedeu. Então, se torna oposição. Então, começaria a questão militar, que foi uma sucessão de conflitos contra o Império. Então, o exército não queria mais ficar como figurante, eles queriam participar da vida ativa, da vida política do nosso país também. Por que não decidir os rumos da nossa nação? É nesse momento que, no século XIX, o exército vai ter contato com o positivismo,
Esse positivismo vai fazer parte da ideologia e também da proclamação da nossa república, tanto que está na nossa bandeira, né? Então eles faziam apologia ao uso da ciência, negavam a teologia, eles eram entusiastas dos regimes autoritários, defendiam o progresso como objetivo de todas as nações. Somos da América e queremos ser americanos. Então, em 1873, foi criado também o Partido Republicano, foi formado principalmente pela burguesia agrária paulista, principalmente aqueles cafeicultores da região oeste, né, São Paulo, onde eles não precisavam mais do financiamento nem do aparato, digamos assim, Dom Pedro II. Eles eram contrários ao Império e queriam o federalismo. O declínio do Império. De 1870 até 1889, onde vai acontecer a proclamação da República, vão acontecer algumas situações que vão levar ao final da monarquia na história do nosso país. A gente tem em 1871 a Lei do Ventre Livre, libertava todos os escravos nascidos a partir dessa data, e era um reflexo ainda da mentalidade dos escravistas, né? Ou seja, essas pessoas estavam libertas, mas até os 21 anos de idade ainda pertenciam a esses senhores de escravos. A lei dos sexagenários de 1885, eles libertavam todos os escravos com mais de 60 anos. É engraçado, né? Como que um escravo que apanhava a vida inteira, mal se alimentava, sofria desde a chegada aqui, dificilmente chegava aos 60, né? Ainda tinha que ficar mais 3 anos como escravo, como indenização para esse senhor. Mas tudo bem, são passos, né? E a gente caminhava para a abolição. E assim acontece a campanha abolicionista. Após 1880, vão se crescendo cada vez mais nas grandes cidades, movimento que propunha então a abolição. Hostilizava não somente o Império, mas a figura de Dom Pedro II também. Então eles tinham que achar uma saída para isso. E enfim, a gente teve a assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, e segundo alguns historiadores, esse foi o ponto final para a monarquia. Por quê, professor? Porque aqueles que ainda apoiavam a monarquia, aqueles cafeicultores que ainda apoiavam Dom Pedro II, se sentiram muito injustiçados, já que o negro, o escravo, eram de sua propriedade, era um bem adquirido e eles não foram ressarcidos. Não houve uma indenização para eles, então para isso foi considerado uma traição. Então, assim a monarquia vai perdendo aos poucos todo aquele seu aparato de apoio. O baile da Ilha Fiscal é bem interessante, acontece lá na Baía de Guanabara, né, num posto fiscal. Reuniu mais de 5.000 pessoas e foi uma exibição de luxo e prepotência. Foi considerada a gota d'água para a República. Foi oferecido pelo presidente do Conselho de Ministros, né, da monarquia, que era o Visconde de Ouro Preto. Acontece lá no dia 9 de novembro de 1889, dias antes da proclamação. E ali pôde-se observar toda a ostentação, o luxo, a nobreza e a distinção entre aqueles que faziam parte de fato da monarquia e aquelas pessoas que eram contrárias, aquelas pessoas que eram mais pobres. Então a monarquia, mesmo em crise, mesmo com o surgimento do Partido Republicano, todo aquele movimento da abolição, eles tentam fazer esse baile para demonstrar seu poder, sua superioridade. Há um relato ainda que Dom Pedro II tropeça, mas ele fala, a gente tropeça, mas a monarquia não cai, que de fato não acontece. Então, a sociedade de elite, né, a partir do dia 15 de novembro, não aceita mais a situação da monarquia e por meio de um golpe, eles proclamam a república. Foi um golpe militar do exército, juntamente com a aliança com a burguesia agrária paulista.
naqueles cafeicultores do Oeste Paulista. Então, eles conseguem derrubar a monarquia e implantar no nosso país uma república. República, como a gente sabe, significa o quê? Coisa pública. E a partir de então se inicia a república no nosso país, certo? Mesmo com todos os percalços, os conflitos, os caminhos, é uma república. E se inicia com um golpe. Certo, pessoal? Demais, se cuidem. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor. Tá bom?